Em todo momento livre que você não consegue não pegar o celular para dar uma olhadinha no Instagram, né? E se tiver muito tempo livre, aí lascou. Lá você vão 1, 2 horas scrollando os Reels infinitos, os Shorts infinitos. E aí bate o arrependimento, né? Após você perceber que a sua vida está escorrendo entre os seus dedos e que você poderia ter feito algo de mais produtivo em todo esse tempo que você acabou perdendo, desperdiçando. Bem, se você se identificou com isso que eu acabei de descrever, creio que você seja mais um imediatista viciado em dopamina barata. Mas não fica triste, por esse vídeo eu vou ajudá-lo a combater esse vício que está acabando com as últimas gerações de seres humanos. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Esse problema do vício em telas, que em suma significa vício em dopamina imediata, é uma queixa que sempre escuto quando trabalho em clínica. Sem exceção. Desde jovens de 20 anos até senhores de 50 anos. Todos trazem essa queixa. Então acredite, se você tem esse problema, você não está sozinho. Não é uma exclusividade sua. Não é só você que tem essa dificuldade. Mas só o fato de você ter permanecido nesse vídeo, pelo menos até aqui nesse momento, já é um bom sinal, pois significa que você identifica esse vício como um mal e quer entender mais sobre ele, assim como aprender os meios eficazes de combatê-lo. E isso é o que eu vou fazer a partir de agora. Então, vamos lá, vejam. A primeira coisa que é preciso fazer é entender sobre como funciona esse vício. E aqui, naturalmente, eu não vou ficar me aprofundando em termos técnicos, né, precisamente técnicos, para não fazer dessa nossa conversa, uma coisa mais informal, uma videoaula, né? Então eu focarei apenas em ser claro e bem didático, tranquilo? Então, veja, eu creio que já é de conhecimento geral, pelo menos vou partir dessa premissa, que a dopamina, que vocês conhecem que a dopamina não é a substância química da felicidade, do prazer, da satisfação, mas sim um neurotransmissor que nos leva a buscar uma recompensa. Ou seja, você reconhece que comer um hambúrguer, jogar um jogo ou mexer no celular são recompensas, é satisfatório. E a partir daí a dopamina desperta em você o ímpeto de agir para obter e gozar desses prazeres. A dopamina, então, diante disso que eu falei, é a força que nos leva à ação, é o meio que nos leva à ação. Entenderam? Então, vamos lá. Continuando, né? Como disse, a dopamina não é responsável pelo prazer em si. Não basta o simples fato de você desejar algo e seu cérebro despertar a dopamina que você já se sentirá satisfeito e feliz. Ou que isso significa que este objeto de desejo seja algo de que gostamos ou nos dê satisfação real. Na verdade, na maioria das vezes, o que ocorre é justamente o oposto. Pois é comum que no momento em que conseguimos aquilo pelo qual nos empenhamos bastante para conseguir, sentirmos um pouco de vazio, uma certa insatisfação. E é justamente isso que acontece, por exemplo, no caso do celular. Você saca o celular do bolso, vai ver o feed, os stories de todo mundo que você segue, esperando algum estímulo, alguma satisfação. Fica um tempo ali e você percebe que saiu pior do que no momento que entrou. Aliás, isso se perceber, pois a maioria das pessoas sequer tem consciência acerca das próprias ações e dos próprios sentimentos. A maioria não sabe ao menos nomear o que está sentindo ou descrever o que está fazendo, consciente do que está fazendo. E por isso estão vivendo como verdadeiros animais, inconscientes e completamente reféns dos próprios impulsos. Mas isso é outro assunto, né? Vamos voltar aqui ao cerne, ao principal. Vejam, é importante vocês perceberem que esses estímulos que tanto procuram, principalmente através do celular, jamais vão te proporcionar um sentimento de realização que tanto procuram. E que mesmo assim, mesmo percebendo isso, ainda que somente agora, comigo falando, grande parte de vocês vivem completamente imersos nesse mar de estímulos baratos, procurando infinitamente a próxima fonte de desejo capaz de liberar mais uma dose de dopamina. E assim, é, é, todo esse comportamento se torna um ciclo. Uma eterna procura pela obtenção de algo que nunca te satisfaz. É como a maldição do Capitão Barbosa, lá no primeiro filme dos Piratas do Caribe, em que ele almeja tanto ouro para poder obter todos os prazeres da carne possíveis, que quando ele coloca a mão no ouro asteca,
acaba por não sentir mais nada e vive eternamente com fome, sem poder saciá-la, mesmo comendo manjares e mais manjares. Vive eternamente buscando prazer carnal, sexual, mas não consegue se satisfazer, mesmo comendo a porrada de mulher. Essa maldição existe no mundo real e o filme só constata simbolicamente que quanto mais nos estimulamos, quanto mais estimulamos nossos sentidos, menos satisfação nós temos. Ou seja, se você comer McDonald's e pizza todo dia, jogar videogame todo santo dia, menos você vai gostar. E isso ocorre porque nossos sentidos ficam dessensibilizados. Por quê? Quando os estimulamos tanto, a gente desensibiliza, eles se protegem, eles não aguentam tanto estímulos e se preservam. A partir disso, fica evidente que quanto mais celular você usa, mais rede social você usa, mais videogame você joga, mais série você assiste, menos satisfação você tem. Pois é preciso ter um contraste. E esse contraste pode vir de alguma atividade não tão estimulante para descansar o seu cérebro, seus sentidos, como trabalho, um estudo, uma leitura. Entenderam? Veja, diante disso tudo sobre o que falei, convido vocês a fazerem um autoexame, que se questionem, façam, façam isso, de verdade, assim, não negligenciem isso, porque o que eu estou propondo aqui agora é justamente o que eu faço em clínica. Então, vamos lá, consulta gratuita. Né? Olhem para vocês mesmos, com sinceridade, quais são os seus vícios? O que você deseja tanto que a mera hipótese de não ter chega a doer, a ter taquicardia só de pensar em abrir mão e não ter? Quais são as suas principais fontes de estímulos recorrentes? E por último, eu quero que vocês respondam. E podem responder nos comentários se sentirem à vontade. Vocês acham que essas coisas realmente trazem felicidade minimamente duradoura para vocês? Sejam sinceros. Assim, o que eu quero com essa pergunta é estimular a consciência de vocês. Eu quero estimular a consciência de vocês acerca de alguns vícios em atividades altamente estimulantes que vocês possam ter como hábito, mas não têm consciência disso. Como, sei lá, jogar videogame, mexer no Instagram, YouTube, comer lanche, iFood o tempo todo, comidas altamente palatáveis, estimulantes. Enfim, avaliem isso com seriedade, com sinceridade mortal, beleza? Então, veja, pessoal, é importante reconhecermos esses vícios com sinceridade e muita coragem. Encarar o homem de frente ao espelho, pois só assim vamos conseguir combatê-los, esses vícios. Afinal, se você acha que o fato de você não conseguir deixar de fazer algo que manifestamente está te fazendo mal e você sabe disso, não é um problema, então você não precisa de solução alguma e pode fechar esse vídeo e tocar sua vida. Mas se você reconhece que essas coisas são sim problemas, eu creio que você precisa saber que é justamente por culpa delas, que te deixam em estado de necessidade de estímulo constante, que você sente uma enorme dificuldade de exercer e desempenhar bem qualquer atividade que te exija mais concentração, empenho, e cuja recompensa não seja imediata, óbvio. Compreende? Então vejam, é também por isso que você procrastina. Procrastina o início dos estudos para a prova daquele concurso que você tanto almeja, procrastina o início da academia ou procrastina a retomada da academia, procrastina a leitura daquele livro que você tem tanta curiosidade, procrastina o início daquele novo projeto, daquele novo empreendimento. Essas coisas nunca saíram do papel porque não são tão estimulantes quanto um jogo de celular, quanto o Instagram. Elas demandam esforço. E a recompensa, né, não é tão rápido e passa longe de ser imediata. Pois qualquer empreendimento humano sério requer pelo menos 4, 5 anos de dedicação. Mas e aí, quem quer pagar esse preço? Digam. Quem quer abrir uma empresa e só levar fumo? Só fumo, dar canelada lá nos primeiros anos, mas ainda assim por permanecer firme para que ela dê certo no futuro? Quase ninguém, cara. Todo mundo quer ser milionário, ter carrão, mansão, quer ser culto, inteligente, gênio da poesia, da literatura, quer ser juiz, polícia federal. Mas quem quer pagar o preço, pô? Então vejam,
É uma questão lógica. Se obter todas essas coisas fosse fácil, elas seriam a regra e não a exceção, porra. Obter essas coisas é tempo, constância, esforço constante, fazer o que deve ser feito mesmo sem estímulo e recompensa imediata. Se manter na direção correta. Desempenhar suas obrigações mesmo sem resultados imediatos ou aparentes. E olha só, não sei se vocês já perceberam, mas 99% das pessoas não são capazes de fazer isso. Porque é difícil e demora. Mas o sentimento de realização, bom, digo por experiência própria, é extremamente mais profundo, duradouro e satisfatório. Compreende? Então, imagino que vocês possam estar pensando assim, pô, Matheus, excelente, muito bom isso daí que você falou. Mas como é que eu consigo me livrar desse comportamento de merda? Como eu consigo parar de querer recompensas imediatas o tempo inteiro? Veja, eu creio que mais importante que dar a solução é destruir qualquer ilusão sobre a solução. E a maior de todas as ilusões é a de que existem meios fáceis de se romper com esses vícios. Então, veja, pessoal, o cérebro de vocês muito provavelmente assimilou que as únicas coisas que realmente valem a sua energia psíquica são aquelas cuja satisfação é imediata. Olha que problema. E se você não acredita nisso, a prova disso que eu falei é que assim que eu disser parte da solução a vocês, vocês automaticamente vão se frustrar e vão recusar a solução. Porque eu acredito que o vício pode estar tão enraizado dentro de vocês que vocês sequer conseguem fazer escolhas, mas apenas têm comportamentos automáticos, assim como o NPC dos jogos. Nem pensam, nem escolhem, apenas sacam o celular do bolso e começam a mexer. Apenas abre o jogo e começa a jogar. Nem sequer presta atenção no que estão fazendo. E recusam automaticamente tudo o que demanda esforço. E veja, pessoal, isso é grave. Isso é muito grave. Para combater isso, é necessário fazer um detox de dopamina. Desintoxicar. Isso é literal. Você tem que desintoxicar o seu cérebro desse senso de dopamina barata que ele construiu ao longo do tempo. E olha só, eu vou ser bem honesto com vocês. Isso será incrivelmente difícil. E vai doer. E não será prazeroso. Mas fazendo isso, em poucas semanas você já verá o resultado. Então, ficou claro tudo isso daí? Então vamos lá. Primeiramente, isso aqui é o mais importante de todos. Coloca a tela do seu celular em preto e branco. E deixa ela assim. O procedimento vai variar aí de acordo com o sistema operacional. Se vai ser iOS, Android. Mas é importante você fazer isso. Para vocês perceberem, todas as cores dos ícones dos aplicativos e das notificações das redes sociais são altamente chamativas. Fluorescentes, saturadas, bem estouradas mesmo. E isso é proposital. Justamente para chamar a sua atenção. E isso estimula muito a sua visão. Inclusive tem um livro escrito pela cientista Eva Heller chamado A Psicologia das Cores, que comprova a eficácia das cores para poder influenciar as suas emoções e como afetam diretamente a sua razão. E por consequência última, né, influenciando na sua tomada de decisão. Então acreditem, deixem a porra desse celular em preto e branco, isso vai ajudar vocês. Ah, mas é bem ruim de mexer com ele assim. É exatamente isso, porra. É isso que a gente quer, o capivara. Com a tela em preto e branco, você vai ficar com menos vontade de assistir e mexer nele a porra do tempo inteiro. Justamente pela ausência de estímulos visuais imediatos. E é isso que a gente quer. Beleza? Um outro ponto importante é evitar a todo custo vídeos curtos. Por quê? Eles viciam justamente por ficar reivindicando a sua atenção a todo momento em que você passa para o próximo. Isso deixa o seu cérebro em estado de atenção constante, em looping. Ele não consegue descansar. Conseguiu entender? Você passa um vídeo, aí despertou. Aí tu, opa, vamos ver o que acontece. Aí se não tem a recompensa 3, 4 segundos, não, vamos pro próximo. Opa, próximo vídeo. Pum, despertou de novo. Agora põe isso daí em infinito. Compreende? Inclusive é justamente por isso que a maioria das pessoas perdem o sono quando elas se deitam. Por quê? Porra, saca o celular justamente no momento em que é para poder dormir, para poder descansar. Ela faz o oposto, ela desperta. Então, o ideal é o quê? O ideal é ficar sem telas, mas no começo, né?
Se você estiver bem ruim aí, cara, se você estiver adicto mesmo no comportamento de telas aí no momento da noite, cara, tu pode tentar algumas séries e filmes. E eu recomendo, naturalmente, séries e filmes antigos, mais longos. Por quê? Por exemplo, as séries atuais, elas sempre deixam um gancho psíquico aberto na trama, justamente no final do episódio. Para quê? Despertar em você a curiosidade, que vai liberar dopamina. Então, o que acontece? Chegou no final da série, acontece alguma coisa que você precisa saber qual será o desfecho. Aí o que tu vai fazer? Ah, não, vou assistir aqui o próximo episódio. Aí você vai ficar sempre naquela masturbação mental, né? De não, só mais um episódio, só mais um episódio. Esse é o último. Aí você fica com sono durante o episódio, mas no fim você desperta e assiste ao próximo por conta da liberação de dopamina, graças ao gancho criado pelos roteiristas. Que, bom, acho que fica evidente, não é coincidência, é proposital. Então, fique claro isso daí. E por último, sobre os videogames, jogos, eu oriento que nunca jogue os jogos online competitivos. Eles são feitos sob os mesmos princípios das séries e filmes contemporâneos e das redes sociais. Escravizar sua atenção liberando dopamina e te escravizando constantemente. A maior prova disso é que, porra, os jogos mais jogados da atualidade, primeiro, são online, e segundo, tem cores extremamente saturadas. Olha a porra do Fortnite, cara. Parece uma galinha pintadinha interativa, pô. Apex Legends, vai lá. Minecraft, Roblox, LoL, Valorant. É claro que tem um grau de proporção de cada um, tá? Uns são extremamente saturados, estourados, e outros só são saturados, né? Então, porra, até mesmo FIFA, né? Ah, mas FIFA é futebol, não tem cores, tal. Não? Olha aquela porra daquelas cartinhas especiais lá online. Porra, eu jogava na época do FIFA 15, porra. Eu lembro que aquelas cartinhas coloridas cheias de atributos eram exceções, eram especiais. Agora parece que nem existe mais as cartas normais, douradas. Porra, você contar que o jogo tá cheio de viciado também, porra. Os moleques foi jogando 2, 3 horas por dia. Dedicasse esse tempo pra poder aprender latim, porra. Dava pra conversar com Sócrates, né? Enfim. Então, se forem jogar, joguem jogo offline. E determinem tempo pra começar e pra parar. E ainda assim, só os finais de semana. Não é todo dia. Beleza? Sigam essas dicas. Não será fácil, muito menos prazeroso, e nem tem que ser, mas ajudará vocês. Então, bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que tenham conseguido ajudar vocês. Então, peço que deixem um like, compartilhem, me sigam nas minhas redes sociais e tiverem interesse em iniciar um acompanhamento comigo, é só você clicar no link da secretária que está na descrição. Fiquem com Deus e até a próxima.